O senador Antônio Carlos Magalhães mandou até o dia em que morreu. A declaração foi feita pela primeira-dama Fátima Mendonça. O senhor tem a mesma opinião? Não, ele exerceu o poder, ele exercia o poder na plenitude, né? Na plenitude. Mesmo perdendo o cargo, mesmo perdendo a eleição de Paulo Souto, naquele contexto, já estava... Mas ele não perdia também a desenvoltura de exercitar o comando, até porque ele tinha mandato, né? Ele tinha um senador da República, sim. tinha uma influência muito grande no panorama nacional. Evidentemente que a influência naquele momento também estava um pouco abalada em função das relações com o governo federal, o governo do presidente Lula, PT, mas ele procurava sempre exercitar qualquer poder que ele tivesse, por menor que fosse, ele exercia com plenitude. Então, na sua opinião, o carlismo não foi sepultado? Não, isso é um processo, né? Você não pode dizer que depois de tantos anos, 30, 40 anos, né, você ter o exercício de uma dominação política aqui na Bahia, isso desapareceu por completo. Eu acho que não, ainda tem muita coisa aí, ainda vai demorar um pouco mais, mas esse é um processo que ele vai, ao longo do tempo, ele vai se esgotando. Enfraqueceu bastante, não tenha dúvida nenhuma, mas você tem traços, tá certo, de muita gente aí no interior do estado e aqui na capital também que ainda tem essa relação. E eu repito, essa relação de admiração, como também a relação de ódio, né, pelo sistema, amor e ódio, né? Isso ainda tem. Em entrevista ao Linda Notícia, o senador César Borges declarou que o carlismo foi sepultado com o senador Antônio Carlos Magalhães. O senhor concorda? Não, eu não penso assim, não. Acho que o senador Antônio Carlos ele passou durante muitos anos na Bahia exercitando o poder, quer dizer, ele deixou uma forma de administrar, ele deixou também um legado da maneira de fazer política também, deixou uma série de coisas. Alguns acham que são coisas equivocadas, outros acham que são coisas benéficas para a Bahia, né? O fato é que ainda existe, aí a gente viaja pelo interior e vê muito traço de relações com o senador Antônio Carlos. Eu acho que é muito precipitado dizer que você já tem o carlismo afastado na Bahia. Tem muita gente ainda que a gente observa que tem admiração, como também tem muita gente a gente observa que tem, vamos dizer assim, animosidade com aquela política anterior. Mas tem traços, né? São raízes profundas que o tempo vai se encarregar de absorver. Mas nesse momento a gente percebe que não existe. Tanto existe que o próprio governador, né, o governador Jacques Wagner, até pouco tempo atrás falava de herança maldita, aquela coisa toda, né? E de repente até ele parou de falar isso porque está fazendo uma organização nova com carlistas, né? Então essa coisa toda vai vir à tona no processo eleitoral. O senhor foi eleito o melhor prefeito de Salvador. No entanto, ao romper com o carlismo, não obteve sucesso nas eleições do Senado e a prefeito também. O senhor atribui a derrota à sua saída do antigo PFL? Não, quando eu saí do PFL, em setembro de 2005, eu saí de um partido que estava no poder. E eu deixei exatamente o poder com perspectiva até de vitória. Paulo Souto, naquela altura, todos achavam que o Paulo Souto ia vencer as eleições para governador. Eu tive uma posição clara, uma posição que eu diria até de coragem, uma posição muito firme de convicções, de que o modelo administrativo e político que a gente estava vivenciando naquela ocasião deveria ser modificado, né? Não obtive sucesso, né, no debate internamente com os meus companheiros do antigo PFL, né, e me afastei, naturalmente, né? Me afastei dentro da convicção de que deveríamos fazer uma coisa nova no nosso estado. As eleições de 2006 vieram, né? Mostrou que eu tinha razão. Eu também não obtive sucesso para o Senado, mas ainda assim fiz mais de 1 milhão de votos, né? Eu sou muito grato porque naquele momento eu não tinha uma estrutura partidária muito robusta, né? Dificuldades também de relações com outros partidos, mas eu considero que realmente o resultado foi muito bom. Então não atribuo de forma nenhuma a essa questão de ter me afastado. Eu acho que foi mais um momento em que aquele modelo político-administrativo estava completamente esgotado. Fora o modelo político-administrativo, existe alguma animosidade entre o senhor e o senador Antônio Carlos Magalhães? Não, de maneira nenhuma. Eu sempre procurei tratá-lo com todo respeito, com o respeito que ele sempre mereceu, até porque a nossa relação pessoal transcendia da relação política. Eu tinha com ele uma relação muito boa de gratidão por oportunidades que eu recebi, como ele também reconhecia o valor que eu sempre tive do ponto de vista de administrador, de gestor e até na atividade política. Por onde eu passei, graças a Deus, eu procurei sempre ter um bom desempenho com dignidade e honradez. Então essa era uma relação assim muito no nível muito elevado e respeitoso. Não houve nenhum tipo de desentendimento assim, senão a questão mais de natureza de convicções com relação ao modelo que eu achava que já estava esgotado. Como o senhor avalia a aliança do governador Jacques Wagner com antigos carlistas? É uma coisa que eu diria assim, complexa, né? Porque ao tempo em que o
o governador Jacques Wagner fala muito em herança maldita, em métodos e práticas anteriores, né? Ele procura absorver uma liderança que tinha muita ligação com o sistema anterior. Então, isso é uma coisa que talvez até durante o processo eleitoral a população venha cobrar. O fato é que o discurso político, né, nessa direção do governador Wagner está completamente prejudicado, né? Ele não vai poder mais falar de herança maldita, né? Ele não vai poder mais falar de coisas anteriores. Eu acho que agora ele tem que mostrar outro tipo de perspectiva para a população baiana. Não vai ser fácil não, né? Porque às vezes uma arrumação dessa não é bem compreendida pela população.